A sua máquina pode não formar o ponto porque você não encaixou a agulha até o final. Sim, você acredita que encaixou, mas não encaixou. Pode ser que ela esteja no posicionamento correto, no lugar certinho, mas falta empurrar um pouquinho mais. E por que acontece isso, gente? Falta de soltar o parafuso corretamente. Às vezes você só dá uma meia voltinha. Às vezes você tem que soltar um pouquinho mais. Outra coisa que faz com que a sua máquina de costura não forme o ponto corretamente devido à agulha, gente. Só uma troca de agulha pode te gerar um transtorno gigantesco a sua máquina de costura e ela parar de costurar. E você falar que a máquina está estragada e pagar 100, 150, 180 reais numa visita técnica para colocar a sua agulha no lugar. E eu quero te dizer, o mecânico não vai contar para você. Ele não vai falar para você. Pode ser que tenha alguns mecânicos, gente boa, que vai falar para você, ô, dona Maria, dá uma olhadinha aqui na agulha, o jeito que a senhora colocou. Eu conheci um mecânico no final de semana, o dia que eu fui comprar a máquina, na sexta-feira. Foi na sexta, né? Foi na sexta que eu fui comprar. Acho que foi. E aí, ele chama-se Djalma. E ele falou que ele já chegou para a dona Maria e falou, dona Maria, dá uma olhada na agulha como a senhora colocou. Dá uma olhadinha aí para a senhora ver. Aí a dona Maria nem sabia que a agulha estava errada. Aí ele foi lá explicar, dona Maria, nesse posicionamento aqui correto que a senhora tem que colocar a agulha. Senão a máquina não forma o ponto. E aí ele cobrou só o deslocamento. Ele não cobrou o conserto da máquina. Só que quantos mecânicos você conhece que se desloca até o ambiente, vê que a agulha da máquina está no posicionamento incorreto e conta? Quantos mecânicos você conhece que faz isso? São raros os mecânicos que fazem isso. A grande maioria vai girar a sua agulha, vai colocar no posicionamento correto, vai dar uma ajeitadinha na máquina ali, uma limpadinha, tirar a chapinha, erguer a máquina, dar uma olhadinha embaixo, vai ficar uns minutinhos e lá vai 100, 150 reais. Você está disposta a viver isso? Até quando você está disposta a viver isso na sua vida? Até quando você quer continuar sendo dependente do mecânico? O programa Costureira Independente, ele é para te libertar. Ele é para te ensinar e te explicar exatamente o que você precisa fazer. E ontem eu recebi um comentário que eu achei assim de extremo desabafo. A Fátima, ela chama Fátima. Ela disse o seguinte no comentário: eu não sigo os seus ensinamentos porque quando eu fui fazer, não deu certo. Tive que chamar um mecânico. Aí ela disse, tipo assim, é mentira, é falcatrua, alguma coisa assim no final, porque eu nem gravei qual é a palavra correta que ela falou. Um dos vídeos que eu liberei ontem. E ela disse isso. E, gente, não existe o que eu venho aqui ensinar para você no programa Costureira Independente, num vídeo, numa live, num post que não funcione. Pode ser que você não compreendeu corretamente o que eu ensinei e não aplicou da forma que eu ensinei e assim você não teve o resultado. Segundo ponto que pode acontecer é quando eu ensino algo e você não consegue solucionar a sua máquina de costura, o problema dela. Vem cá que eu vou te explicar. Eu acabei de dizer para você sobre a agulha e que não é para você chamar o mecânico caso a máquina não esteja formando ponto. Não chame, porque a máquina não está estragada. Beleza, expliquei todo sobre a agulha. Agora, pode ser que a sua máquina não esteja formando ponto por outro motivo. Não, você foi lá, ajustou a agulha e a máquina não costurou. Agora eu vou te contar o outro motivo. A linha pode estar passada de forma incorreta. Como assim, Elaine? Tem na sua máquina algo que eu chamo de estica-fio. Vou pegar isso aqui, ó, essa maquininha aqui, ó, para você ver como eu gosto de ensinar, gente. De verdade, eu sou apaixonada pelo ensino.
Presta atenção aqui, ó. Quando você passa a linha na máquina de costura, ó, tá vendo ali que tem um bracinho que se movimenta? Você tá vendo? Tá vendo, né? Ó. Tá vendo esse bracinho aqui, né? Então, isso aqui chama-se, eu já expliquei agora mesmo para você. Você esqueceu, né? Estica-fio. Ele chama-se estica-fio. Todas as máquinas têm o estica-fio, Elaine? Todas as máquinas que é reta têm o estica-fio. Só que o que acontece, vida? Olha aqui. Ai! Olha aqui. O estica-fio fica meio que escondido aqui. Dependendo da altura do volante, você não vê o estica-fio aqui, ó. Tá vendo o estica-fio agora? Não, né? Não tá vendo, né? Então tá. Deixa eu explicar para você. A pretinha tem estica-fio? Tem. Quais mais máquinas têm estica-fio, Elaine? Todas as outras máquinas que são retas ali, overlock tem. Todas as máquinas têm estica-fio. Doméstica tem, industrial tem. Tanto que, quando foi desenvolvida a máquina de costura, e uma vez eles foram fazer a representação da máquina de costura humana, de verdade, gente, a formação do ponto é incrível esse vídeo. Foi fazer a formação do ponto com pessoas, né, com seres humanos, tinha uma pessoa, presta atenção no que eu estou falando, tinha uma pessoa que fazia o movimento, aquele movimento, que era o braço da pessoa que fazia aquele movimento para esticar o fio. Então, chama-se estica-fio. O que acontece? Talvez você vá passar linha na sua máquina de costura, ela arrebentou a linha, só que escapou do estica-fio. E você, que não era uma pessoa que sabia sobre esse probleminha na máquina, a linha escapou, você vai e passa a linha. Quebrou o fio, arrebentou a linha e você vai e passa a linha na máquina. E aí a máquina para de costurar. O que você faz? Você diz o seguinte, bem assim você diz o seguinte. Você fala assim, olha, liga para o mecânico e diz, a minha máquina não está costurando, ela estragou. Ela não está funcionando mais, ela não está costurando. E aí você troca a bobina, você passa a linha de novo na máquina, você mexe na agulha. E aí o que acontece? A sua máquina de costura não forma o ponto. Você chama o mecânico. O técnico vem, ele se desloca da onde ele está. Eu não sei se ele vai demorar, se ele vai ser rápido, ou se ele vai, né? Você vai precisar pegar a máquina e levar até ele. E sabe o que acontece? Chega lá, se você pegar sua máquina e levar, o técnico passa a linha corretamente na máquina e testa a máquina e fala, a máquina está costurando. Está tudo bem com a sua máquina. Pode ser que aconteça isso, tá? Já aconteceu com muitas pessoas. Dona Maria, está costurando certinho, viu, Dona Maria? Só que tem um problema. A Dona Maria pega a máquina de costura novamente e leva para casa. Chega lá em casa, a máquina não está costurando de novo, porque escapou a linha, gente. E a Dona Maria não sabe daquele raio, daquele estica-fio. Ela tem que aprender, ela precisa aprender que passar a linha na máquina inclui passar no estica-fio. E aí, a Dona Maria perde o gosto por costurar, a Dona Maria perde a vontade de costurar, a Dona Maria fica estressada, nervosa, porque lá com o mecânico a máquina costura, aqui comigo ela não costura. Então, é só falta de entender o que significa isso. Então, por isso que eu digo, a Lindinha que me disse que não conseguiu consertar a máquina dela com uma solução que eu dei, é porque talvez o problema não era aquele. Era outro. Então, assim, você precisa saber quais são os possíveis problemas que a sua máquina vai dar e ela vai parar de costurar. Eu preciso entender disso. Eu preciso compreender sobre isso. Quando a minha máquina para de formar o ponto, eu preciso entender o que eu preciso olhar. Tem máquinas domésticas que param de costurar. Sabe, a costureira acelera a máquina e a máquina não costura. Ela para de funcionar. Você pega a máquina, leva até o técnico, ou o técnico vem até a tua confecção, até a tua costura, chega lá, sabe o que é? O enchedor de bobina ativado.
O enchedor de bobina de uma máquina doméstica ativada, sua máquina para de costurar também. Então, nós que queremos sim nos tornar uma costureira independente, nós precisamos primeiro despertar esse desejo de ser independente. Nós precisamos entender que nós temos capacidade sim de consertar, ajustar, regular a nossa máquina de costura, mas nós, como costureiras também, nós precisamos entender que para a gente ser uma costureira completa, nós precisamos saber passar a linha na nossa máquina. Esse é o nosso instrumento de trabalho. Talvez para você ser uma costureira completa, você não precisa ser a especialista, a melhor mecânica de máquina de costura, mas você precisa saber passar a linha na máquina. Sabe como que você que tem medo de passar a linha na máquina doméstica, ou na máquina overlock, ou na máquina galoneira, ou na máquina 5 fio, vai aprender a fazer isso? Se arrancar tudo a linha e você tem que passar uma por uma. Você vai pegar a pinça até assim, ó, até tremendo. Só que quanto mais vezes você passar entendendo o caminho correto, você vai perder o medo e vai conseguir consertar.